Provérbios 14, verso 14 diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Eu vou ler em outra versão que diz: o coração desviado farta-se dos seus caminhos, e o homem de bem de suas obras. Ok, vamos orar. Pai Celestial, fale conosco nessa noite, guia-nos na Tua palavra, que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, nos alertar, nos confrontar e nos deixar preparado para aquilo que o Senhor quer realizar nesses últimos dias, e que nós não vendamos os princípios da Tua palavra, da Tua verdade, e que sejamos edificados nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Obrigado. Então o texto que nós lemos diz: o coração desviado farta-se dos seus caminhos, e o homem de bem de suas obras. O que significa uma pessoa desviada? A primeira coisa que a gente tem que compreender em relação a uma pessoa desviada é que nós temos dois caminhos. Nós precisamos definir isso. Quais são esses dois caminhos? Céu e inferno. Não existe um meio termo para essa verdade. Nós temos o caminho das trevas e o caminho da luz. Mateus 7, verso 13, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, irmãos, muitos os que entram por ela. Por quê? Porque a porta é fácil, ela é larga para entrar, a pessoa entra cheia de bagagem. No caminho estreito você tem que abandonar tudo, só entra você e apertado. Verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. A Bíblia está falando que são poucos os que acertam com ela. E se nós pegarmos os quase 8 bilhões de habitantes, nós vamos falar assim: é verdade. Nós temos aí, irmãos, cerca de 1 bilhão de cristãos entre crente e católico, né? Porque agora a coisa misturou e está sendo contada assim. Então nós temos essa base. Mas aí você vai falar assim: é verdade, 7 bilhões ou mais de 7 bilhões não encontraram a porta da salvação. Não é assim. Jesus não está falando aqui entre cristão e ímpio. Se você olhar o Sermão do Monte, ele sempre vai estar citando assim: se você viu seu irmão pecar contra ti, quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta. Jesus estava falando ali para os discípulos, para a igreja do Senhor. E quando Jesus fala sobre essa porta larga e o caminho largo, e a porta estreita e o caminho apertado, Jesus está falando que dentro do próprio reino, alguns iriam enlarguecer a porta, o caminho ia ser bem espaçoso, mas a porta estreita continuaria no mesmo lugar, e o caminho apertado também continuaria no mesmo lugar. Então, quando o Senhor Jesus fala de porta estreita e porta larga, ele está falando em relação ao reino, não em relação a reino e lá fora. E muitos têm enlarguecido a porta nesses últimos dias. Então a palavra de Deus diz que são poucos que acertam com ela. Todo mundo está em um desses dois caminhos. Eu creio que você está no caminho do céu. Você está indo para o céu. Mas nós precisamos, irmãos, começar a nos atentar para o que significa a palavra conversão. Porque a palavra conversão significa uma mudança de atitude. A palavra conversão significa arrependimento. A palavra conversão significa metanoia. Uma mudança geral no caminho. Uma mudança na trajetória. Eu estava indo para um lugar e agora eu dou um giro de 180 graus e eu vou para outro lugar agora. O bom samaritano, por exemplo, a Bíblia diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Quando você vê esse homem descendo, ele está se afastando da presença de Deus. Ele está saindo da cidade de Deus e está indo para Jericó. Jericó é um sinal de maldição. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós começamos agora a trilhar o caminho novamente para Jerusalém. O homem descia de Jerusalém para Jericó, mas agora nós estamos subindo novamente para Jerusalém. Amém, queridos? Então, conversão é isso. Ela se dá com uma pessoa que é pecadora, mas ela ouve a palavra de Deus através da pregação do Evangelho, e aí ela nasce de novo. A conversão acontece aqui. Antes da conversão, nós estávamos em um curso, o curso do mundo. Efésios 2, verso 2 vai dizer assim: nos quais andastes outrora. Você está entendendo que existe um curso de outrora? Porque a igreja, ela está se convencendo. Tem uns que dizem que estão se convertendo, mas estão se convencendo. Não muda o curso. E eles estão declarando que estão na presença de Deus. Mas eles não mudam o curso. E a Bíblia está dizendo aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é a rota do mundo? Para que a gente possa discernir se a igreja realmente
está mudando de rota. Qual é a rota do mundo, gente? Inclusive tinha até um quadro lá em casa que tinha esses dois caminhos. O caminho largo, era um quadro grande que o pai colocou na sala, e todo dia a gente acordava e olhava para aquele quadro. E era medo, porque em cima tinha um olho de todo tamanho, que era o olho de Deus olhando. Então tinha esse quadro grande. Quando eu acordava, eu já olhava ele. E eu falava, Senhor, é o caminho do céu e do inferno aí, pai. E eu ficava olhando. Sabe, e o que tinha no caminho largo? Cassino, boate, cinema e outras coisas mais tinha no caminho largo. Então a gente cresceu assim, ó. Cassino é inferno. Boate é inferno. Bar é inferno. Cinema é inferno. Então a gente cresceu nesse entendimento. E no caminho estreito, irmão, não tinha era nada. Só tinham aqueles caminhozinhos de roça. E tinha umas pessoas andando por eles assim, meio que assim. Sabe? Então foi dessa maneira que eu aprendi o Evangelho. Então, o que tem no caminho do mundo? O que existe lá fora? O que existe no mundo está sendo trazido para a igreja. Ditado de Florentino também. Vamos anotando aí para vocês postarem no Facebook depois. Viu? A igreja pode entrar no mundo. Mas o mundo não pode entrar na igreja. Ele falava que o navio pode entrar na água. Mas a água não pode entrar no navio. E o problema desse momento, desse afundamento da maioria do povo de Deus, é justamente porque o mundo está entrando aí. E quais são os prazeres do mundo, gente? Bebida, prostituição, cigarro, farra, festa, Olívia Flores, tudo isso aí são prazeres do mundo. As festas mundanas, tudo isso aqui faz parte dos prazeres do mundo. E nós precisamos definir essa coisa logo aqui. Irmãos, no domingo que eu ministrei aqui sobre a música secular, aí o amigo Rafa me falou que lá na Sião, o apóstolo também falou assim, gente, eu não toco nem mais neste assunto de música secular, que eu pensei que isso aqui já estava resolvido dentro dessa igreja. Foi a mesma palavra. Então hoje, irmãos, os pastores não estão mais tocando em algumas coisas, nós, pastores, não estamos mais falando a respeito de alguns princípios básicos, porque nós estamos pensando que já está definido no seu coração. Daí a pouco vem a dúvida se sentar na mesa e tomar uma cerveja é pecado ou não. Se estar na roda dos caras lá é pecado ou não. Está vindo essa dúvida dentro da igreja do Senhor, porque nós estamos querendo ir para coisas maiores, ministrar palavras mais firmes, mais sólidas, só que a igreja é menina, a igreja é criança. Então se você não fala para a criança todo dia, cuidado, fogo queima, água molha, até que ele cresça, tem que ensinar todo dia que fogo queima e que água molha. Abra os seus olhos, comece a orientar seus filhos, aquelas pessoas que estão ao seu redor, não vendo os princípios da palavra de Deus. Essa semana eu fui convidado para um evento, mas no evento, irmãos, existia lá um momento onde uma pessoa de uma outra religião pegou a palavra, nos chamando de irmãos. E quem são meus irmãos? São aqueles que nasceram de novo. Eu falei para você no domingo passado, quem são meus irmãos? E aqueles que não nasceram de novo são criaturas. Eles não são filhos de Deus. Então nós precisamos, querido, começar a definir essa situação dentro da igreja. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós nos encontramos com Jesus, aí a transformação tem que acontecer. Tem que acontecer o novo nascimento. O Evangelho, ele compreende 3 pilares. O primeiro pilar é Jesus como único e suficiente Salvador. Não existe outro. É o pilar da salvação, é Jesus. Não tem Maria, não tem obras, é só Ele e nada mais. O sacrifício completo de Jesus. O segundo pilar da salvação e do Evangelho é uma transformação geral na vida. Uma pessoa muito famosa que voltou para o Senhor, aceitou Jesus, fez muito sucesso. Mas quem estava perto falou que nunca parou de usar drogas. Sempre usando droga. Então assim, qual é a transformação que nós estamos vendo hoje na igreja do Senhor Jesus? Nós temos que saber discernir se está havendo ou não transformação. O rapaz era adúltero, ele aceita Jesus, agora ele não é mais. Ele prostituía, agora não prostitui mais. Ele ia na festa, agora ele não vai mais. Tudo isso aqui, irmãos, são coisas de crente separado. São coisas de crente santo. São princípios bem basiquinhos que a igreja do Senhor hoje não toca mais nesse assunto. E aí a juventude toda correndo atrás dessas coisas, pensando que é permitido. E nós precisamos afirmar essas verdades. A conversão significa andar em um novo caminho, uma nova rota, 180 graus. Tá comigo? Tem que mudar, cara. Então agora nós estamos no caminho da vida, no caminho da salvação. Nós agora somos convertidos. E nós agora estamos desfrutando da graça, obedecendo a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós agora fazemos parte de um outro povo. E Pedro diz lá em 1 Pedro 4, verso 4, que as pessoas iam zombar da gente quando a gente tomasse essa decisão. Quando você toma a decisão de servir o Senhor, vai ter zombaria. Então, ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo.
Porque Tiago 4 fala, no verso 4, que se nós quisermos ser amigos do mundo, nós vamos ser inimigos de Deus. Não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como você ser amigo daquele cara que conta piada e você kkk. Não tem como você fazer parte de um grupo de WhatsApp e recebe coisas erradas e continuar servindo o Senhor. Não tem como, você decide. Eles estão no mundo, mas é isso que eu estou te falando. Porque não existe mais essa mensagem. Hoje não existe mais a palavra que define a coisa, que divide a coisa. Hoje a mensagem é uma mensagem light, então você vai para a igreja e você continua nas práticas mundanas, você continua alimentando o prazer da carne e continua na igreja. E aí, meu amigo, é o que o pai falava. Muitos pastores preparando um grupo para entregar para Satanás. Mas então a gente aceita Jesus, mas a nossa jornada é longa. Eu já tenho 40 e lá vai nesse caminho aqui. Pode acontecer que nessa minha trajetória eu comece a ficar cansado da trajetória. Pode acontecer que na minha vida de salvo em Jesus, eu comece a ficar meio monótono a palavra. Oh meu Deus, todo dia aquela mesma palavra, todo dia aquela mesma verdade, todo domingo está no culto. Sabe, a coisa começa a ficar monótona para alguns crentes. Você precisa entender que a sua jornada com Jesus começou no dia da sua salvação e só vai se encerrar no dia do arrebatamento ou no dia que o Senhor chamar você. Só encerra lá. E até lá, nós temos muitas coisas para resolver dentro dessa estrada. Pode acontecer várias coisas aqui, barreiras. Não sei se você já leu o livro Peregrino ou se você já assistiu o filme. Irmãos, foi o livro mais vendido, não sei como está hoje, mas há tempos atrás, depois da Bíblia, foi o livro mais vendido, porque ele conta a nossa trajetória para o céu. Todos esses obstáculos vai acontecer para nos impedir de chegar no destino. Então nós temos inimigos neste caminho. O primeiro você sabe que é o diabo. Gente, o diabo, ele não tem condições de enfrentar nem Deus, nem o Espírito Santo, nem Jesus. Gente, os anjos já dá o jeito de Satanás. Irmão, para fazer o serviço, Deus nem falou, Miguel, vai lá, resolve a situação. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 7, que houve guerra nos céus. E você sabe quem é que estava guerreando? Deus? Não. Quem estava guerreando era Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E Miguel venceu a parada. Então, querido, Deus não tem Satanás por inimigo. É claro que ele é inimigo no sentido de estar afrontando a Deus. Mas no sentido de Deus estar lá no trono. E agora, o que é que nós vamos fazer com o diabo? Porque nós temos... Não, gente. Isso aí é a gente não entender quem é Deus. Deus criou Satanás com sopro. Quando ele era Lúcifer, apareceu o cara. Satanás não representa nenhuma ameaça para Deus. Satanás é inimigo do homem, do ser humano e principalmente da igreja agora. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo. Nós temos um inimigo, diabo. E ele vai forjar sentimentos. Ele vai tentar forjar comportamentos. Ele vai tentar forjar atitudes para nos tirar do caminho da verdade. Por exemplo, o diabo, ele tem o poder de tirar a palavra. A gente está ministrando aqui, mas Satanás pode estar mexendo na sua mente aí, no seu pensamento. Levante sua mão aí, comigo. Pai, nós selamos esse lugar. Selamos nossas mentes, selamos os carros aí fora. Ó Deus querido, com fogo, paredes, teto, piso, estejam tudo selado agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Satanás é legalista. Se nós não proibirmos o inimigo, ele entra. Então nós precisamos entender que Satanás pode estar mexendo no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Lucas 8:12 diz assim: as que caíram à beira do caminho, falando da semente, são os que ouvem a palavra e vem o diabo e tira a palavra. O diabo vem e o quê? Tira a palavra dos seus corações para que não creia e não sejam salvos. E o diabo, além de tirar a palavra, ele põe a palavra também. Ele tem o poder de plantar uma palavra má no coração do ser humano. João 13:2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Satanás, ele plantou no coração de Judas: chegou a hora, vá e faça. Nem todo pensamento que nós temos pode vir de nós, ou do Espírito Santo, pode vir do diabo. O diabo, ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que nós precisamos até usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados dele. Temos esse inimigo aí, Satanás. Mas nós temos um outro inimigo para tentar nos impedir de chegar ao céu, que é o pecado. O pecado com seus embaraços. E o que é a palavra pecado? A palavra pecado é transgressão, errar o alvo. Você está indo em uma direção e o pecado é você sair daquela rota, você se desviar daquela rota e você erra o alvo. Hebreus 12:1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Peso e embaraço, de todo embaraço e do pecado que tenazmente
nos assedia. Ou seja, o pecado está nos assediando todo dia. Todo dia, como diz a música do amigo Thales, né? O pecado vem. É, André? Você estava pensando nela? Ou então é conexão. Então, todo dia as propostas vêm. Mas então, eu escolho Deus. Não digas. Então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, corrida fala de jornada. Então o pecado é um dos inimigos que nós encontramos no caminho. Aí o pecado ele vai trazer tentação. Ele vai trazer desejos da carne. 1 João 2,16 vai dizer assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você pode dizer comigo a palavra tudo? Irmãos, tudo que há no mundo. Aí ele vai falar de cobiça da carne e cobiça dos olhos. Tudo que há no mundo. Você sabia, por exemplo, essa blusa. Ela não é tão bonita. Mas eu posso cobiçar essa roupa. É uma cobiça dos olhos. Eu posso ir no shopping e cobiçar aquela blusa de R$400, R$500. Ô, João, e se eu tiver o dinheiro para comprar? Compre. Mas tem gente que vai e já tem a compulsividade por compra. Mas existem desejos mais latentes. Eu estou falando de um desejo simples. Aí vai vir o desejo pelo pecado. E você vai lá para Gálatas 5, verso 19. E vai falar dessas obras da carne que induz ao pecado. Que é prostituição, impureza, fornicação, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Então, irmãos, nós temos todos os dias esse inimigo chamado pecado, que nos induz às coisas da carne. Então aí, o problema é que muitas vezes nós nos deixamos ser derrotados na caminhada do nosso dia a dia. É claro que a queda pode acontecer. Pode acontecer um acidente comigo, com você, mas a Bíblia fala sobre aquele que pratica o pecado, não aquele que peca. Porque pecar, a gente está sujeito a pecar todo dia. Mas aí, levanta e vai. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos compreender que aquele que está na prática do pecado, no hábito do pecado, esse aí está sendo vencido pelo pecado. Não é aquele irmão que está lutando, que está batalhando com dificuldade, é aquele que já se entregou. Não, você não tem nada não. Aí está de boa. Aí o inimigo venceu. Nós temos o pecado, nós temos Satanás, nós temos o mundo e nós temos o pior que é a nossa carne. Então, se o crente ele é aprisionado aqui, aí, meu querido, aqui começa o desvio. Se nós nos deixarmos aprisionar pelo pecado, pelo mundo ou pela carne, a prisão começa a nos desviar. Por isso que a gente tem que pedir socorro ao Senhor. Porque o crente que abandona a fé é esse aqui. Ele foi aprisionado em algo, ele não quer sair, aí ele começa a se desviar do caminho da vida, do caminho da fé. Ele começa a abandonar a congregação, ele começa a abandonar a palavra de Deus, ele não ora mais, ele não lê mais a palavra, ele começa a abandonar o corpo de Cristo, ele não conversa mais com o Espírito Santo, ele nem escuta mais a voz do Espírito Santo, e aí, meu amigo, começou o desviar aí. Hoje eu tenho um entendimento de que o filho que é filho, Deus vai fazer de tudo para que ele não se perca. Fez comigo e está fazendo. E eu sei que ele está fazendo com você. E a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que as ovelhas que estão na mão de Jesus, ninguém arrebata elas de Jesus. Ninguém. Então, o problema é a pessoa sair da mão de Jesus. Se nós formos entrar aqui, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, sobre aquele homem que estava em pecado. Ele estava tendo envolvimento com essa mulher. E Paulo fala assim, já entreguei a carne desse homem para Satanás, para que a carne seja destruída e o espírito seja salvo no último dia. Então, se o cara é convertido, eu tenho um entendimento comigo. Satanás vai pegar ele e vai moer, para que o espírito dele seja salvo. Então, a pessoa que começa nessa prática errada, ela começa a voltar para trás. Ela retorna para o mundo. Ela começa a ficar cega. Ela começa a voltar para as práticas do diabo. É um crente desviado. Está retornando para onde? Para o mundo. Está retornando para servir Satanás. Abra comigo 2 Pedro. 2 Pedro 2 e o verso 20. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, aqui aceitou Jesus. Gente, nós temos falado sobre conhecer Jesus. Quando a Bíblia fala aqui sobre conhecimento, não é conhecer Jesus histórico. É ter um encontro com Ele. Essa pessoa aqui, ela escapou primeiro. Começa a olhar aí quem é essa pessoa. Ela escapou das contaminações do mundo. Na verdade, das corrupções do mundo. Ela saiu fora. Aqui é genuíno. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se uma pessoa dessa, o versículo diz assim: se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Qual era o primeiro estado da pessoa? Era ímpio. Ele não conhecia Jesus. Mas agora ele conheceu Jesus. E ele escapou das corrupções do mundo. Ele teve um encontro com o Senhor, uma experiência verdadeira. Mas ele volta para o mundo novamente. Ele retorna. Aí a Bíblia está falando que este estado aqui desse homem é pior do que o primeiro. Não é o que Jesus diz?
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e não encontra repouso, ele volta para a casa dele, que ele fala que a casa é dele. E ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então o que ele faz? Busca 7 piores do que ele. Ele fala, vou pegar uma galera mais pesada do que eu. E a turma fala que 7 vão entrar ali. Não, são 8, porque são ele mais 7. E aí o estado daquela pessoa fica pior. Aí o verso 22, 2 Pedro 2 ainda, diz assim, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Querido irmão, a pessoa que conhece Jesus e que serve o Senhor e que escapou das contaminações do mundo, se ela se deixa enredar pelo pecado, por Satanás, pela carne, essa pessoa aí voltou para trás, ela está enredada, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Aí fica aquele versículo que eu citei de 1 Coríntios 5:5, que diz, entregue este homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e o espírito seja salvo no último dia. Então eu creio que aquele que é de Jesus e que está lá fora aprontando e fazendo e acontecendo, o Senhor Jesus vai tentar batalhar por ele de todas as formas. Vai tentar lutar por ele de todas as formas, para tentar salvar o cidadão. Amém? Glória a Deus. Ano de 2010, o IBGE disse que nós estávamos crescendo. É uma pesquisa do IBGE. Agora, na nova pesquisa, o evangelho parou de crescer. Hoje, nós temos quase 50 milhões de crentes no Brasil. E nós temos quase 40 milhões de crentes afastados. São, no caso aí, quase 90 milhões de crentes. Então, se tivesse todo mundo congregando, seríamos quase a metade da população brasileira. Agora, por que nem todo mundo é convertido? Por que nem todo mundo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo? O próprio Senhor falou que a palavra ia ser ministrada. Uns iam cair à beira do caminho, outros iam cair no solo rochoso, outra semente ia cair nos espinhos e outra na boa terra. São 4 solos. Nos primeiros 3 não deu nada, só o 4. A gente ministra a palavra, mas nem todos vão receber a palavra. Por que nem todo mundo é convertido? Porque eles não estão ainda nem recebendo a palavra verdadeira. Nem todo mundo é convertido porque o evangelho não está sendo apresentado de forma plena para o pecador. As palavras superficiais geram conversões superficiais. A salvação é pela pregação do evangelho. A gente pode cantar, a gente pode encenar, fazer teatro. São tudo ferramentas. Mas a salvação é pela pregação da palavra. Aí tu tira a mensagem dos púlpitos e a salvação fica comprometida. 1 Coríntios 1:21 diz assim, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então Deus salva pela pregação. Diga para o irmão que está do teu lado aí, prega. Prega a palavra, irmão. Tem que ter a mensagem. Pode ser cantada. Quantas pessoas que já ouviram músicas nas igrejas e aceitaram a Jesus no momento da música, mas é a palavra cantada. Não é uma música fora do contexto, teologicamente bagunçada. É a palavra cantada. Gente, tem aquela galera que está indo embora da igreja, mas tem o pessoal que está ficando dentro da igreja e está desviado. Eles continuam cantando, pregando, continuam dando dízimo, mas estão totalmente fora do Senhor. Estão fora do compromisso com o Senhor. Por que tem gente assim, que estão congregando nas igrejas? Eu estou perguntando para você, para que você pense comigo. Por que tem crente que estão congregando nas igrejas do mesmo jeito que o irmão falou ali, que eles estão indo e continuam do mesmo jeito? Não tem a palavra. Não tem a palavra. E o que mais? O crente peca na igreja, peca e não tem o quê? Correção, disciplina. A disciplina sumiu da igreja, desapareceu. E disciplina é bíblico? Hã? É bíblico? O que Jesus falou? Se você vir seu irmão pecar, se ele não ouvir você, chama mais 2 ou 3. Se não ouvir os 2 ou 3, chama a igreja. Se não ouvir a igreja, deixa ele quietinho aí, que um dia ele vai aceitar Jesus. Não tira ele não. É assim? Jesus falou assim, ó, considera ele como publicano e pecador. Desiste, dispensa. A igreja não está fazendo mais isso. A igreja está deixando a coisa misturada. Como é que a gente percebe que uma pessoa está desviando da fé? Como é que a gente percebe que uma pessoa está desviando do evangelho? Aonde é que o desvio ocorre? E como essa pessoa faz para retornar para o Senhor? É sobre isso que a gente vai falar. O problema do crente começa no coração. Porque é no coração que brota todas as emoções da gente. O coração é o órgão que decide tudo. Abre comigo em Hebreus 3. O verso é o 12, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
A palavra de Deus está dizendo que aquela pessoa que começa a se desviar, ela começa a se afastar do Deus vivo no coração. É no coração que tudo começa. A segunda coisa que a gente vê é o perigo de um coração insensível. O coração fica endurecido e ele fica insensível. Ele não percebe mais. Então, quando o coração fica endurecido, as coisas ficam difíceis. A pessoa que está no caminho começa a se desviar. Por conta de quê? De um coração endurecido. E o que é um coração duro? Um coração endurecido? É aquele coração que você vai aconselhar e ele não recebe mais. É aquele coração que você ministra a palavra e ele não recebe mais da palavra. É aquele coração que tem um sonho, uma visão, uma revelação com ele e você vai contar e ele vira as costas. É aquele coração que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Um coração endurecido é isso aí. Ele não recebe mais a sua repreensão. Ele não recebe mais a repreensão de outros irmãos. O verso 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Aqui não está falando que é só o pastor. Mas nós que somos irmãos podemos nos exortar mutuamente. Cada dia durante o tempo que se chama hoje. A igreja hoje está insensível à repreensão. A maioria estão insensíveis à repreensão. Estão insensíveis à revelação. Não creem mais nos sonhos proféticos. Não creem na profecia. Não creem mais na palavra de Deus. Creem na palavra do jeito que eles querem crer. Então o coração fica o quê? Incrédulo, porque ele começa insensível, endurecido, até chega na incredulidade. Vamos ler novamente o 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, quando o coração fica endurecido, a incredulidade vem. E por que o coração fica endurecido, insensível e incrédulo? Como é que ele se torna endurecido? O verso 3 vai dizer, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. Porque a pessoa que está desviada, ou ela está se desviando, ela tem por trás dela um engano do pecado. Porque uma pessoa que está procurando o caminho da santidade, ela não vai se desviar, ela vai estar mais perto do Senhor. Eu tenho dito a você que aquela pessoa que está buscando a santidade, ela vai buscar saber o que eu faço para estar mais perto. Aquele que está querendo pecar, ele vai saber assim, até onde eu posso ir e não é pecado. Até onde eu posso me afastar do Senhor e que não é pecado para mim. Mas a pessoa que está se separando, a pergunta dela é, aonde eu posso ir? Aonde eu posso chegar mais perto de Deus? De que forma eu posso ter mais do Senhor na minha vida? O coração que começa a se desviar, o pecado está por trás. O pecado oculto, o pecado não confessado. E essa pessoa começa a perder a comunhão com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com os irmãos. Começa a mudar os hábitos, os comportamentos, as amizades, os lugares onde frequenta. Tudo começa a mudar. E para a gente continuar participando de Cristo, nós temos que guardar firmes a confiança. O verso 14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, se você está guardando a palavra de Deus firme, se você continua crendo, se as verdades que você recebeu no princípio e te fizeram bem, se você continua perseverando nelas aí você está no caminho de Cristo. Aquilo que você recebeu de verdade de Deus, que te livrou do mundo, é nisso aí que você tem que continuar, caminhando firme nessas verdades aí. Porque uma pessoa desviada, ela não perseverou até o fim. O coração foi setado por Satanás, pelo mundo, pelo pecado, e ela abriu. Foi embora. Hebreus 12 ainda, vamos lá? Abre comigo aí, Hebreus 12, 15. Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura é o perigo do coração, porque a raiz de amargura afasta o crente da graça de Deus. E se a raiz de amargura brotar, nós ficamos sem a graça do Senhor. E onde é que brota a raiz de amargura? No coração. Porque o pecado não confessado vira uma raiz, ele se transforma em uma raiz de amargura. Uma mágoa se transforma em uma raiz de amargura. Uma porfia, uma briga entre irmãos, como eu disse no domingo passado sobre a comunhão. Passou, não cumprimentou. Ali não é uma briga, ali é uma porfia. Aí a coisa começa a gerar amargura dentro de você. Aí briga na família, marido e mulher, falta de perdão, falta de reconciliação. Tudo isso aqui vai ferindo o coração e gerando raiz de amargura e a pessoa fica privada da graça de Deus. O coração vai ficando amargurado, vai ficando arrogante. Um coração faccioso, um coração vingativo. Tudo isso aqui faz parte de um coração arrogante. E aí Satanás entra e essa pessoa aí se desvia. Aqui é o sintoma de um coração desviado. Qual é o sintoma? Insensibilidade, dureza, incredulidade. Por quê? Pelo engano do pecado. Coração perverso. Aqui é o primeiro indício. Começa a provocar dissensões, facções na igreja, fofoca, contaminar os que estão ao redor e enredar os outros irmãos e tentar levar para fora. Quando o cara começa a mudar, ele sempre quer levar outro com ele. Ele sempre quer levar para o mundo outra pessoa.
O coração que está amargurado, ele não está feliz com a reunião. Ele não está feliz com o culto. Ele não está feliz com o ensino da palavra. Ele queria uma mensagem mais light, ou talvez uma mensagem pentecostal, né? Que nós gostamos da mensagem pentecostal. Mas hoje é uma mensagem de alerta e tem sido mensagem de alerta para nós. Amém? Então, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque uma pessoa que está no caminho do mundo, ela não está preocupada em guardar o coração. Tudo que vem para o coração dela, ela recebe. Tudo que é lixo, ela recebe tudo. Tudo que é mal, ela recebe. Então, como é que eu identifico uma pessoa que está no caminho do mundo? Eu vou fazer o quê? Olhar para o coração. Como é que eu faço, João, para conhecer o coração? É justamente o comportamento da pessoa. É o estado de espírito da pessoa. E Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o poderá conhecer? Para nós andarmos em santidade, eu quero encerrar lendo apenas um dos muitos versos que traz uma definição para a igreja do Senhor. Quero que você abra comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos dar uma olhada em alguns princípios. Só passar por cima mesmo, só vamos ler a passagem. O verso 14. Encontraram? Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Começou bem, não foi? Irmãos, está aí. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Gente, essa semana estava no lugar e lá subiu essa pessoa que eu te falei, que é um diácono. E essa pessoa, ela começou a falar a respeito Maria, sobre a Eucaristia, Corpus Christi. E Davi disse nos Salmos que ele nem mencionaria os nomes de outros deuses. Quanto mais está sentado, desfrutando disso, eu digo uma coisa para você. Eu não sou ecumênico. Eu não sou ecumênico. Eu estou fora de ecumenismo. Eu estou fora. Eu não vou professar o nome de outros deuses. Eu não vou me assentar com pessoas que professam outro tipo de religião e dizer amém, irmão. Não. É idolatria, irmãos. É idolatria. Para mim não dá. Entendeu? É separação. E aí o que o verso 17 diz? Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Gente, parece que esses versículos sumiram das mensagens de hoje. O 18 diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pula aí o capítulo para o 7. E ele vai encerrar dizendo: tendo, pois, ó amado, tais promessas, o que nós vamos fazer? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu não vou nem discorrer o texto. Não precisa, irmãos. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. Está tudo claro. Que sociedade há entre o crente e o incrédulo? De receber as coisas do incrédulo no seu WhatsApp e ficar dando piadinha e kkkkkk. Vamos definir. Cada vez mais vamos definir a coisa. Ah, porque agora fulano é religioso, ele não vai na mesa do bar. Não é religioso não, eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Crente separado. Eu posso evangelizar. Entrar até no prostíbulo. Com 9 anos eu entrei e entro hoje, se for a necessidade, entro. Vou na mesa do bar, mas eu vou para evangelizar. Tem gente que está indo para a mesa do bar para cantar. Garçom aqui nessa mesa de bar. Tem gente que está indo para a mesa do bar para se divertir. Não, é porque Jesus se assentou com os publicanos e pecadores. Sim, meu filho, Jesus se assentou, mas foi para evangelizar. Você pode pegar todas as passagens que Jesus estava com eles, era pauleira. Sempre evangelizando. Então, irmãos, nós precisamos definir. Nossa geração está aqui, os meus filhos estão aqui, os seus filhos também estão aqui. Nós precisamos definir o evangelho para eles. Para nós já está definido, mas para eles ainda não está. Os princípios do reino nesse lugar não está à venda. Não estão. Nós continuamos ainda crendo que o crente é separado. Irmãos, eu não falo separado do ser humano, mas separado das práticas, das rodas, separado do comportamento, das atitudes, das piadas, separado das coisas que eles fazem. Nós somos separados. Nós não vamos desprezar. Como é que nós vamos ser sal? Aqui dentro? Ganhar gente aqui? Não dá. Sal é lá fora. Luz é lá fora. Nós vamos sim nos confraternizar com eles no sentido de pregar o evangelho. Você foi convidado para ir na casa de sua família, ele não é cristão, vai, mas no momento que a coisa começar a ficar pesada lá, vai embora, sai, seja definido. Era desse jeito que era no início e o evangelho cresceu dessa forma. Por que a gente tem visto hoje a decadência do evangelho? Quando a gente fala a gente tem visto, irmão, é porque a gente tem visto realmente que do jeito que tu for para determinada igreja aí, tu fica. Do jeito que o ímpio entra, ele não é abordado a respeito de nada. Entendeu? Então, tem muito crente desviado dentro da igreja do Senhor. E é isso.
E, infelizmente, o caminho é o inferno. Se não teve um encontro com o Salvador Jesus, se não teve um encontro e não nasceu de novo e não continua trilhando o caminho da salvação, infelizmente, é destruição. Então é isso, irmãos. Nós vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Celestial, nos ajude a continuar, Senhor Deus, olhando para Ti, trilhando o caminho estreito e a porta estreita, Senhor. Se existe alguma prisão no nosso coração, se existe algum hábito, Pai, alguma prática que tem cegado a gente, alguma prática que tem nos enganado, ô Senhor, traz a Tua revelação. Ô Pai, é por isso que nós clamamos, Senhor Deus, sobre quebrantamento de coração. Porque nós precisamos de um coração ensinável. Nós precisamos de um coração disposto a aprender, Pai. Por isso nós pedimos a Ti, Pai Santo, que nós não endureçamos o nosso coração. Que estejamos prontos, Pai, para receber, Deus querido, uma palavra, uma repreensão, mesmo que a pessoa aparentemente pareça ser menos espiritual. Ó Deus querido, mas nós clamamos a Ti. Nos ajude, Pai, a discernir, ó Deus, estes últimos tempos. A discernir esses últimos dias. Soberano, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos ajude a continuar, ó Deus querido, obedecendo as verdades do Senhor. Obedecendo a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, nós clamamos a Ti também, que os nossos filhos também tenham uma poderosa experiência contigo. Uma experiência poderosa com a Tua verdade, com a Tua palavra. E quando isso acontecer, Pai, quando, ó Deus, o coração for cheio, quando a coisa acontecer mesmo, Pai, nós não vamos precisar de músicas, nós não vamos precisar de nenhum outro artifício para encher o nosso coração. Porque, Senhor Deus, nós já temos o Senhor plenamente em nós. Meu Deus do céu. Meu Deus, faça isso conosco, Pai. Faça isso com os nossos filhos. Faça isso com esse lugar. Nós pedimos a Ti, Pai, se existe alguma cadeia no coração de algum de nós aqui, alguma raiz de amargura, ó Deus, se existe alguma prisão aqui, que seja quebrada, Pai, que seja aberta, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Eu suplico a Ti nessa noite. Fique conosco no restante dessa reunião. Nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.